isenção de imposto de renda para pessoas com deficiência, né, que algumas pessoas com deficiência elas têm direito à isenção de imposto de renda, e pessoas com doenças graves. Teve muita repercussão com os vídeos que eu fiz no canal sobre a isenção de imposto de renda para pessoas com câncer. Né? Teve gente que me questionou sobre, olha, e nos casos das pessoas que estão curadas do câncer, né? Ou teve gente que que falou o seguinte, mas eu acabei de ter um diagnóstico agora, e assim, descobri no começo, vou fazer o tratamento agora e o médico disse que rapidinho eu já estou melhor, né? Como é que fica essa visão, né? Tanto por parte legal, né? A parte legislativa, né? A parte judiciária, né? Como também da parte médica, doutor. Como é que funciona essa coisa de câncer curado e a relação dela com a isenção de imposto de renda? Olha, Michael, para mim essa questão do imposto de renda ela tá muito clara da parte médica. A Receita Federal ela tem explícito os critérios para uma pessoa solicitar esse tipo de benefício. Então, primeiro, ele tem que ser aposentado ou pensionista, né? Exclui-se quem está nativo. Isso acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre falando, porque às vezes, poxa, a pessoa que está na vida dela ativa tem uma neoplasia, um câncer, e aí de repente ela acha que isso não é isso. Então, primeiro, é para o grupo de pessoas aposentadas ou pensionistas. Segundo, lá na legislação, você não encontra critérios da doença. Então você lê na lista dizendo assim, doença cardíaca grave, câncer, doenças do fígado, hepatopatia grave, doenças renais graves, enfim, é uma lista de doenças. Você julgar aquele cidadão pelo estado dele de saúde naquele momento, pelo menos da parte médica, não faz sentido. Por quê? Uma mulher que teve um câncer de mama, vamos dar um exemplo que é muito comum no nosso dia a dia. Uma mulher que passou por um câncer de mama, fez uma cirurgia, uma mastectomia, retirou a mama. Fez quimioterapia, fez radioterapia e hoje ela se encontra em monitoramento da doença. Porque o câncer, a gente fala muito sobre monitoramento. A palavra cura, dificilmente você vai ouvir de um médico. Por quê? Porque a gente sabe que a doença pode ter recidiva. Passado 1 ano, passado 3 anos, passado 5 anos. Uma pessoa que teve câncer, ela fica em monitoramento da doença pro resto da vida. E muitas vezes faz uso de medicações que têm efeitos colaterais pro resto da vida. Ou por muitos e muitos anos. Vai ter que gastar ainda com tratamento. Então assim, eu sempre oriento os pacientes que, se ele tem um diagnóstico que está dentro daquela lista citada pela Receita, ele tem que pleitear o benefício. Que ele não se apegue nessa questão do critério. Hoje eu tô debilitado, amanhã eu tô bem, hoje eu tô debilitado. Não é isso. Câncer é câncer. Se ele tem esse diagnóstico, o anátomo patológico comprova, ele tem a documentação de toda essa doença, desde a época do diagnóstico até a fase atual. Ele tem direito à isenção. De hoje em diante, ele tem a restituição de até os últimos 5 anos. Ponto final. E aí o doutor Roberto pode até elucidar melhor, porque a gente viu casos em que foi negado esse direito. Um exemplo, a mãe ou a mulher que tem o câncer de mama, passado 4, 5 anos, ela hoje, vamos dizer assim, está numa fase estável, a doença está numa fase de remissão, foi pedir o benefício e negaram. Juridicamente, ela conseguiu reverter isso e pelo que nos informaram, o Tribunal de Justiça do Estado deu um parecer de que, de fato, não é para se avaliar o estado atual de saúde, e sim o diagnóstico. Exato, perfeito. Porque acho que é uma das dúvidas que as pessoas mais perguntam. Poxa, doutor, eu sou aposentado, tive câncer de próstata. Isso é uma coisa que chega para nós quase todo dia. Em 2018, olha, doutor, mas eu tô bem hoje, só faço monitoramento e tal, fiquei com algumas sequelas, mas tenho uma incontinência urinária e tal, mas eu tenho hoje uma vida próxima do normal. Ele é isento.
O meu parecer é que ele é isento. Ele teve câncer. Está em acompanhamento contínuo e, teoricamente, tem direito a pedir o benefício. Tem um artigo que eu vi aqui, tem vários artigos que falam sobre esse mesmo assunto. A isenção tributária não requer que a pessoa demonstre ter recidiva da doença. Mesmo que uma junta médica constate a ausência de sintomas da doença, deve-se manter a isenção. Assim, mesmo o paciente que teve câncer e permanece assintomático, mantém o direito à isenção por toda a vida. Até mesmo uma pessoa que retirou um tumor maligno e esteja aparentemente curada, tendo tido câncer uma única vez, ainda assim terá direito à isenção. Exatamente, é tudo que o Dr. Gustavo falou. O rol é taxativo, então administrativamente não tinha nem que ser discutido. Não é exemplificativo, ele é taxativo. Então elenca todas as doenças que dão direito. E ponto. Agora, na justiça deveria só se debater aquela doença por analogia, se equipara, aí a gente poderia discutir e o juiz, através do seu período de confiança... Isso é muito comum, Roberto, porque você tem ali uma lista com, sei lá, 10, 15 doenças que elas se ramificam. Por exemplo, tem lá um item chamado... É uma doença psiquiátrica. Eu vou pegar aqui na lista, depois eu vou lembrar. Que ela ramificada pode ser Alzheimer, perda de capacidade mental por uma esquizofrenia avançada, etc. Juro que eu vou lembrar o nome. Como está na lista da Receita. Então, assim... Alienação mental. Alienação mental. Ótimo. Essa é a palavra que está escrita lá no site da Receita. Alienação mental não é uma doença. Não tem CID. Ela é uma consequência de outra doença. Por exemplo, eu tenho Alzheimer. Perdi minha capacidade cognitiva, não consigo... Eu sou um alienado mental. Eu tenho esquizofrenia, ela avançou, eu não consigo mais ter uma atividade diária, enfim, cognitiva. Eu sou um alienado. Então, quer dizer, ali você tem ramificações de diagnósticos. Por exemplo, cardiopatia grave. Toda doença cardíaca que considerada dentro dos critérios lá, hemodinâmicos, os exames de imagem, capacidade física, etc., estão no estádio de moderado a avançado, elas, por exemplo, um infarto que deixou sequela, uma estenose aórtica, uma angina, enfim. Então ali não fala doença, ali fala uma condição. Por isso que muitas vezes o perito ou o fiscal da Receita acabam ou falhando ou errando em julgar aquele caso, porque eles ficam querendo achar cara crachá. Não tem cara crachá ali. Você tem que olhar... Bom, cardiopatia grave, ok. Vamos examinar esse paciente. A doença cardíaca dele repercute no dia a dia? Poxa, repercute. Ele anda um pouco, ele cansa, ele tem inchaço nas pernas, ele falta o ar. Tem exame que comprova? Tem. Então não precisa estar ali exatamente escrito, né? E isso é que está dando muita discussão. Sim, mas até aí, o problema é, assim, nesse rol taxativo ser negado, né? Você tá lá. O absurdo é negar o que tá ali. Exato. Que não é agora, incomum, claro, e aí... Na verdade é comum eles negarem. Poderia, por analogia, aplicar a várias outras condições. Mas tudo bem, tem o Poder Judiciário para aí. Agora, eu acho o que é pior é exatamente isso. Você tem que socorrer do Judiciário contra uma decisão de perito que ele tá ali, que nem você falou muito bem, câncer, né? Pô, já tá. O mais, para nós, assim, que nos deixa mais impressionado é quando uma doença que tá ali naquele rol é negada. E às vezes acontece. Fora isso, eles não terem um mínimo de critério também para o que não tá no rol. E que completa a gravidade, a ideia do porquê existe a lei, também negarem.